Olá e bem-vindos. Vamos imaginar uma central elétrica ou uma fábrica, uma rede gigante de tubos, a pulsar com atividade. Lá dentro, a pressão está sempre a mudar. Mas como é que sabemos exatamente o que se passa dentro de um tubo de metal fechado? É aqui que entra a manometria. Esta é a grande questão, não é? Como é que os engenheiros arranjam um número, um valor exato para esta força invisível? Obviamente não se pode simplesmente abrir o tubo e espreitar. É preciso uma maneira inteligente e direta de medir isto. E é precisamente isso que vamos descobrir. Antes de se medir, seja o que for, temos de saber exatamente o que estamos a medir. E no mundo da pressão há duas perspectivas principais. A diferença entre elas é, acreditem, absolutamente crucial para qualquer aplicação no mundo real. Primeiro temos a pressão absoluta. Pensem nisto como a imagem completa, o valor total. É a pressão que existe num sistema, mais o peso de toda a coluna de ar da atmosfera que está constantemente a fazer força sobre nós. É a pressão total, sem tirar nem pôr. E depois, temos a pressão manométrica. Ora, esta é, muitas vezes, a mais útil para a engenharia. Não nos dá a pressão total, mas sim o quanto a pressão do nosso sistema é maior ou menor do que a pressão atmosférica que está à volta. É uma medida relativa e é isso que a torna tão importante. E aqui está a diferença preto no branco. A pressão absoluta é o total. A manométrica, por outro lado, basicamente isola a pressão do sistema, subtraindo o ruído de fundo da atmosfera. Pensem nisto. Quando vamos encher um pneu, o medidor mostra a pressão manométrica, ou seja, a pressão que estamos a colocar acima da pressão atmosférica. Muito bem, então como é que se mede esta pressão manométrica? A solução é uma ferramenta que é, engenhosamente simples. Um verdadeiro clássico da física e da engenharia. O manómetro do tubo em U. É a definição de elegância e eficácia. A forma como funciona é absolutamente brilhante. Liga-se este tubo em U, que tem um líquido lá dentro, à tubulação que queremos medir. Se a pressão na tubulação for maior que a da atmosfera, vai literalmente empurrar o líquido para baixo de um lado e, claro, fazê-lo subir do outro. É uma força invisível a criar um efeito perfeitamente visível. E aqui é que está a magia disto tudo. A diferença de altura que conseguimos ver entre os dois lados do líquido não é um número qualquer, não é aleatória. É diretamente proporcional à pressão. Com a lei de Steving, podemos calcular a pressão com exatidão. A fórmula diz-nos que a variação de pressão, o nosso ΔP, é igual ao peso específico do líquido, γ, basicamente o quão pesado ele é, multiplicado por essa diferença de altura, o H. O ponto-chave é este. Uma simples medida de distância dá-nos uma medida de pressão. Fantástico. Ok, o manómetro em U é simples, percebido. Mas e se tivermos sistemas mais complexos, com vários líquidos diferentes, tubos em ângulos estranhos, como é que se resolve isso sem nos perdermos nos cálculos? Felizmente, há um método, um passo a passo, que funciona sempre. É à prova de bala. Este método é como ter um mapa do terror para encontrar a pressão. Começamos num sítio onde sabemos a pressão, geralmente num ponto aberto para a atmosfera. Depois, é só caminhar pelo tubo. Cada vez que descemos num fluido, a pressão aumenta, portanto, somamos. Cada vez que subimos, a pressão diminui, por isso, subtraímos. E no final, chegamos ao nosso ponto desconhecido, com o valor certo. Não falha! Bem, já vimos a teoria, as ferramentas, o método, mas vamos diretos ao assunto. No mundo real, para que serve isto? Por que é tão fundamental dedicar tempo a medir a pressão desta maneira? A resposta resume-se a duas palavras: segurança e a integridade. Os materiais têm limites. Um tubo, uma caldeira, um reator, todos foram desenhados para aguentar uma certa pressão manométrica. Se essa pressão for ultrapassada, o resultado pode ser uma falha catastrófica. Medir a pressão não é de todo um exercício académico. É o que garante que os nossos sistemas continuam a funcionar em segurança. E isto leva-nos a uma última questão, que abre a porta para o que vem a seguir. Já sabemos como medir a pressão dentro de um fluido, mas essa pressão está constantemente a empurrar tudo à sua volta. Como é que se calcula a força total que um fluido exerce, por exemplo, numa comporta de uma barragem ou na parede de um tanque? Bem, essa é uma questão para a nossa próxima análise.